Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero que você abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15. Nós desafiamos a nossa igreja a lermos juntos, por recomendação pastoral, indicação, lermos as cartas de Paulo nesse tempo, um capítulo por dia. Quinta-feira eu estava em Bom Jesus do Norte, nós lemos com a igreja o capítulo 12. Hoje é o capítulo 15, é o capítulo de hoje. Amanhã a gente termina Romanos e nós vamos começar as cartas de Paulo, vamos dar sequência lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E assim nós vamos até lermos todas as cartas de Paulo. Pegue a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, versículo 1. E de pé, vamos ler bem firmes a leitura desse texto. É um texto longo, mas leremos juntos. Por gentileza, vamos fazer isso. Mais um vídeo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos juntos? Romanos, desculpe. Já estou pensando em Coríntios já, né? É Romanos ainda. Romanos 15, desculpem. Cristo dá-nos o exemplo de abnegação. Vamos juntos? Mas nós, vamos ler a uma só voz. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Juntos, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, todos, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o teu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Dê uma pausa, olha para o lado e pergunta: você está cansado? Se Deus se cansasse de nos falar, o que aconteceria conosco? Mas Ele continua falando, antigamente pelos profetas, pelos pais, e ultimamente pelo Filho, como diz Hebreus. Se você está cansado de ouvir a voz de Deus, tem alguma coisa errada. No dia que Esdras começou a ler o livro da lei com o povo, a Bíblia diz que eles começaram de manhã, e foi entrando à tarde, eles ainda estavam de pé ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Respira fundo. Diga assim: eu vou até o final. Vamos até o final? Vamos lá? 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que
que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, todos. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Vamos no 21, tome fôlego, respire de novo, vamos lá? Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. 23, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Respira, vamos no 28. Dá para ser mais bonito agora no final, está quase chegando. Renova o fôlego, na linha de chegada a gente vai chegar bonito, tá bom? 28. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. O último agora, com alegria, vamos juntos? E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Vamos repetir? E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Senhor, nós não só queremos, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir, ó Deus, aquilo que tens para nós nesta noite. Toma esse ambiente nas tuas mãos, ó Santo Espírito, da porta até o altar, toma este lugar. Senhor, que nós sejamos totalmente alimentados, estejamos totalmente dependentes do Senhor para este momento. Fique conosco, Senhor, e toca-nos com brasa do altar. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Pode assentar no seu lugar. Meus irmãos, a carta aos Coríntios, aos Romanos, eu estou confundindo já, mas nós vamos chegar lá. É Romanos ainda, amanhã é o capítulo 16. A
carta aos Romanos é a epístola mais teológica de Paulo. É uma carta que foi escrita antes de Paulo ir a Roma. Ele estava em Corinto na época e estava planejando a sua viagem a Jerusalém para levar a coleta feita para os santos, e depois ele pretendia ir até a Espanha e passar por Roma. A igreja de Roma, diferente das outras, não foi fundada por Paulo. Haviam crentes em Roma quando Paulo lá chegou. Ele manda a carta possivelmente por Febe, uma diaconisa que servia em Cencreia, que ele recomenda: olha, eu recomendo a Febe para que a recebais no Senhor, como usam fazer os santos. Tudo indica que Febe foi a portadora, irmã Neuza, de uma carta paulina para aquela igreja. Paulo escreveu essa carta com a ajuda de um secretário, um escrivão, que era chamado de amanuense, chamado Tércio. Tércio foi quem escreveu, porque Paulo ditou essa carta. Ela foi falada e Tércio transcreveu. E essa carta foi escrita com a intenção de mostrar profundas verdades. Você pega a carta aos Romanos, a gente encontra os temas da redenção. Paulo fala sobre redenção, sobre salvação. A gente vê a culpabilidade do homem. Paulo mostra que nós somos culpados diante de Deus, que dependemos da graça de Deus. Tem um livro antigo que eu li há muitos anos atrás, e ele não tem mais edição, e você compra em lojas de livros usados. Romanos, o Evangelho da Salvação, é um grande livro, um livro pequeno, editado há 50 anos atrás, mas é um grande livro que a mim me marcou bastante. E as verdades da redenção, a culpa da humanidade, a incapacidade que nós temos de receber os favores de Deus, a morte redentora de Jesus, a morte sacrificial de Cristo e a salvação pela fé, são temas da carta aos Romanos. Romanos ensina que não devemos confiar em nós mesmos, embora tenha muita gente que confia no próprio braço, na própria força. Eu sou, eu posso, eu faço. Romanos nos ensina que a gente não deve confiar em nós mesmos para a nossa salvação. Nós dependemos de Cristo. Do capítulo 1 ao 5, nós aprendemos que sem Jesus, sem Cristo, nós não vamos a lugar algum. No capítulo 4, Romanos nos ensina a imitar a fé de Abraão, um homem que foi chamado por Deus para viver pela fé e se tornou o amigo de Deus, o pai da fé, um grande homem, uma inspiração para nós. Nós temos também ser pacientes. No capítulo 5 em diante, do verso 1 ao 11, a gente aprende a ter paciência nos momentos difíceis. Você pode perceber que nesse tempo, isso acontece com todos nós. Nós estamos vivendo um tempo de impaciência, falta de paciência com as coisas. As aflições estão diante de nós e nós estamos cada vez mais impacientes, enfrentando as tribulações da vida. E alguns podem até dizer: mas pastor, você sabe, você nem imagina o que eu estou passando. Pode ser que eu não imagine de fato, mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus a ter paciência, porque a paciência vai trazer esperança. A esperança vai dizer que o amor de Deus está derramado no nosso coração, ela não traz confusão. Nós aprendemos do capítulo 8 a caminhar sob a direção do Espírito nos momentos de aflição. No versículo, a partir do capítulo 12 até o 15, nós encontramos conselhos para uma vida diária. Por exemplo, no capítulo 12, nós somos chamados a consagrar a Deus, a viver em humildade, em fidelidade no uso dos dons. Somos chamados no capítulo 12, por exemplo, nós lemos na congregação: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quantos de nós não sabemos de cor 12:2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos nós sabemos disso. Quando chegamos no capítulo 13, Paulo nos ensina a estar submissos a toda a autoridade. Ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. E ele fala a respeito da submissão cristã às autoridades. Depois do versículo 8, ele fala do amor ao próximo, a vigilância, a pureza. Meus irmãos, conselhos de vida: amar o próximo, a vigiar. Eu ouvi uma expressão outro dia que me marcou, eu achei interessante. Olha, se Jesus manda a gente vigiar até na hora de orar, imagine outra coisa. Imagine se você estiver fazendo qualquer outra coisa. Se Jesus nos manda vigiar até na hora de orar, imagina qualquer outra coisa que a gente faça. Vigilância e pureza para esse tempo. Somos chamados a viver uma vida de pureza para esse tempo. Isso é possível. Esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio do cristão. Manter uma vida que agrade a Deus. Lá no capítulo 14, é a tolerância para com os fracos na fé. Depois, a liberdade e a caridade. E a gente vai aprender algumas coisas interessantes. Abra sua Bíblia e deixa aberta. Alguns conselhos antes de falarmos do capítulo 15, exatamente da carta aos Romanos. A gente precisa proclamar o Evangelho em qualquer tempo. Por quê? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho. Você pode abrir a sua Bíblia se quiser. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é, todos sabem, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, é a notícia de salvação, é a boa nova de que Deus mandou o seu Filho para vir nos salvar. O Evangelho é poder de Deus para a transformação daquele que crê. É o Evangelho que desvenda os nossos olhos. É o Evangelho que nos coloca de pé. É o Evangelho que muda a vida da pessoa. É o Evangelho que transforma o homem perdido no homem salvo. É o Evangelho que faz a gente ser uma nova criatura. O Evangelho é o poder de Deus. Através do Evangelho nós fomos transformados. Quantos podem levantar as mãos e glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Outra verdade que nós aprendemos, está no versículo 18 do capítulo 1 até o 23. Nós trazemos julgamentos sobre nós mesmos quando rejeitamos a Deus. Tem muita coisa que acontece na vida das pessoas, que julgamentos vêm sobre pessoas, porque elas andam na contramão da vontade de Deus, porque elas rejeitam a verdade de Deus. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Vinícius pregando aqui, e o pastor Vinícius naquela mensagem disse: olha, Deus aqui hoje está mudando vidas, porém, aquele que ouve a verdade e não pratica ou faz pouco caso, essa mesma verdade que salva, condena quem não ouve. Então tem pessoas que estão trazendo sobre si julgamentos de Deus. 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Ou seja, quer andar no caminho da impiedade? Se prepara, peão, tem problema chegando, tem problema chegando. Quer andar no caminho errado? Anda. Quer fazer o que quer fazer? Diz assim: eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero. Faça, mas se prepara para as consequências, porque sobre os impenitentes vem o julgamento e a ira de Deus como consequência das escolhas humanas. Glória a Deus. Você pode escolher o que você quiser, mas se prepara. Outra coisa que aprendemos: a maneira como vivemos pode glorificar a Deus ou trazer escândalo ao seu nome. 2:24. Pode abrir sua Bíblia se quiser. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. No contexto ele está falando de gente que não dá bom testemunho. No contexto ele está falando de gente que faz escolhas equivocadas. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender que a maneira como vivemos pode glorificar a Deus ou trazer escândalo para o seu nome. Diga não ao pecado sempre que o enfrentar. Não vou fazer isso sempre, mas olha para o lado e diga assim: ó, diga não
ao pecado. Pode olhar para o lado e dizer, diz para o outro lado, diga não ao pecado. Se ele aparecer, manda ele caçar o caminho dele. Você vai dizer não ao pecado. Quem pode dar glória a Deus por isso? 6:11. Assim também vós vos considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, quem está lavado pelo sangue de Jesus, já está comprado, está limpo pela palavra. Não reine o pecado sobre o seu corpo. Você pode levantar as mãos e adorar ao Senhor sobre a sua vida. Não mais reinará o pecado. Você está livre para a glória do nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir para a glória do nome do Senhor. Outra verdade para eu entrar no capítulo 15: qualquer hostilidade e desobediência à palavra de Deus provém da nossa natureza carnal. Nossa natureza carnal é traiçoeira, e ela promove hostilidade e desobediência à palavra de Deus. Ela promove situações que nos colocam na rota contrária da vontade de Deus. Capítulo 8, de 7 a 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Qualquer hostilidade e desobediência à palavra de Deus provém da nossa natureza carnal. Olha para você mesmo. Você não é anjo. É corpo, alma e espírito, mas não é totalmente espiritual. Nós estamos aqui, e enquanto estamos aqui, estamos sujeitos às paixões, às coisas que nos cercam. Portanto, a nossa carne é propensa ao erro. Eu encontro pessoas, pastores, e falam assim: ah, pastor, mas a carne é fraca. Para justificar, irmão, isso é o erro. Assim, mas fulano, você criado na igreja, poxa, não convém você dar esse testemunho. Ah, pastor, infelizmente a carne é fraca. Isso é uma citação fora de contexto. Jesus não está falando que a carne é fraca no sentido de ela te dominar e você viver subjugado a ela. Jesus está dizendo que a carne é propensa à fraqueza, que se você alimentar a sua carne, ela vai te derrubar, produzindo fraqueza. Mas aquele que é de Deus, aquele que é do Senhor, não vai viver pela carne. A carne com suas paixões está crucificada. Paulo diz, pode levantar sua mão e repetir para você: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Nós podemos e precisamos viver pela fé, e a nossa carne precisa ser crucificada com suas paixões, porque dela procedem hostilidades e desobediência à palavra de Deus. Versículo 1 a 11 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo passou da condenação para a liberdade. Somos alimentados pela palavra de Deus. 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E aí, meus irmãos, eu venho ao nosso propósito. Por que estamos lendo? Por que estamos ouvindo? Por que estamos nos aproximando da palavra de Deus? Um grande pregador disse certa vez que ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Não tem jeito de ter as duas coisas. Não tem como ser um leitor voraz das Escrituras e viver afundado no pecado, porque se você estiver mergulhado na palavra de Deus, você não vai ficar afundado no pecado. Mas se o pecado reinar no seu corpo, a palavra de Deus vai ficar empoeirada, vai ficar na estante, na gaveta, na bolsa, no porta-luva do carro, eu não sei onde vai ficar. Mas para nós que somos desafiados, Deus está dizendo que a palavra dele habite em nós, que ela encha o nosso coração e que a gente viva pelo poder da palavra. Tem gente entendendo, dando glória a Deus. Viva pelo poder da palavra. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Aí entramos no capítulo 15. Cristo nos dá um exemplo de abnegação. Quais são os exemplos que nós estamos a seguir
nesse tempo. Nós somos pessoas que às vezes somos influenciadas. É comum que nos influenciemos com algumas coisas, com moda, os meios de comunicação, com as propagandas, o marketing pesado que vem sobre nós para vender produtos, o consumismo exagerado que está diante de nós. Você já vai perceber, por exemplo, eu me lembro, eu ficava até muito bonito naquela época, de paletó, de jaquetão, que fazia assim, ó, né? Eu ficava muito bonito com aquilo. Eu gostava, mas passou a moda. Mas outro dia eu estou olhando um artista que fez uma propaganda de alguma coisa, mas estou vendo lá o jaquetão. Falei, gente, por que eu dei o meu para os outros, né? Podia usar de novo agora. As coisas passam. E aquilo que a gente acha que não vai voltar, daqui a pouco volta. As coisas vão passando, vão chegando. Outro dia eu estava num ensaio aqui e estava na porta a minha mãe, não sei se é irmã Esther, irmã Esther. Eu falei, Esther, olha, minha mãe está com um vestido que tem 42 anos, 44, não sei. Um negócio assim de muito tempo, mas ela é cuidadosa, guarda. E todo mundo pergunta, Malu, está vestido novo? Tá não. É porque voltou. E nós nos influenciamos com isso. Tem gente que não gosta de xadrez, mas se o xadrez ficar na moda, ele vai usar um xadrez. Tem gente que não gosta de determinada cor. Eu me lembro que eu tinha um terno jaquetão que era vinho. Hoje eu acho assim o vinho uma cor bem assim, né? Mas se a moda volta, as pessoas usam. Eu quero te dizer que nós às vezes somos influenciados com essas poucas coisas. Mas também corremos o risco de ser influenciados em coisas difíceis, em coisas que não devemos nos deixar influenciar. Qual é o exemplo que nós estamos seguindo? Quais são os nossos exemplos? O capítulo 15, Cristo dá-nos exemplo de abnegação. Ele é o nosso exemplo. Nós devemos olhar para Jesus durante toda a nossa caminhada. 15:1, sua Bíblia aberta. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Fale comigo. Mas nós que somos fortes. Cadê você? Vamos. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se a gente continuar lendo, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que for para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E vamos adiante vendo que Cristo é um exemplo para nós. Cristo é o modelo de conduta entre os cristãos fracos e os cristãos fortes. Olhando para si mesmo, se você fosse perguntar para si mesmo, você diria, eu sou um cristão forte ou eu sou um cristão fraco? Se você fosse preencher a sua ficha de avaliação, que nota você daria para você mesmo? Que nota que você daria? Que nota que nós daríamos para nós? Você conhece de você mesmo coisa que ninguém conhece. Deus sabe de você mesmo coisa que ninguém conhece. Aí um dia, um pastor muito consagrado, chegou alguém, chamou no gabinete, falou, quero conversar com o pastor, algo sério. Aí, tá bom, tem que ser, é rápido, é grave. Todo mundo ficou apavorado. O que aconteceu? Jesus. Marcaram o gabinete, e aquela pessoa chegou no gabinete, pastor, olha, eu descobri algo a respeito do senhor, que é um negócio terrível. É mesmo, irmão? O que foi? Aí a pessoa contou, ele falou, ufa, nosso Deus, é só isso? Porque tem outra que eu sei a respeito de mim, que se você soubesse, você ficava louco. Todos nós estamos debaixo do pecado, mas se nós fôssemos dar nota, você já viu que nós às vezes nos valorizamos? Naamã estava ferido debaixo da armadura.
Que nota você dá para você? Que cristão é você? Entre o fraco e o forte, como é que você se comporta? Você consegue suportar a fraqueza do fraco? Eu tenho pedido a Jesus para me ensinar isso, para eu aprender mais a suportar, a ser esse cristão que Deus quer que eu seja. Como somos nós? Que nota você daria para a sua paciência? Olha para frente, finge que não é contigo. Que nota você dá? Olha para cá. E o que Jesus faria? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Qual é o exemplo que a gente segue? Gente, a palavra ela corta para lá e para cá, tá? É espada de dois gumes. O que eu estou pregando para você serve para mim. Essa palavra serve para todos nós dessa noite. Não tem ninguém que está aqui acima da palavra, não. Ela corta para lá, corta para cá. Pega o que é para você, dá glória a Deus. Se ficar muito feio, olha para frente, finge que não é contigo. Dá glória a Jesus, porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te ensinar. Ele está nos ensinando a ser mais crentes, a ser mais santos, a obedecer mais a sua palavra. Pode levantar a mão para o céu. Ele está te fortalecendo, Ele está te ajudando. Você vai ficar de pé. Nós venceremos esta guerra para a glória do nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso, dê glória a Deus por isso. Versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para a edificação. Olhe para cá. Não podemos agradar aos outros em tudo. Devemos agradar naquilo que é para edificação. Como vai ser? Ninguém consegue agradar as pessoas em tudo. Em que eu devo agradar o outro? Pergunte para si mesmo. Naquilo que edifica. Se não edifica, não agrade. Vou te dar um exemplo. Sabe por que existe fofoca? Porque tem quem fala. E sabe por que continua existindo? Porque tem quem escuta. Se alguém vier contar, Luan, aquela quentinha, aquela que saiu agora, você repreender, falar: o sangue de Jesus tem poder, não quero ouvir. Vai contar para outro. Se não tiver quem escuta, não tem. Eu estava no pátio da igreja de Apiacá um dia, uma irmã chegou falando algo. Geilson era de lá nessa época, não posso nem dar muito detalhe, ele vai lembrar. E aí fica ruim, né? Vou fingir que não era lá. Foi lá nos Estados Unidos. E uma irmã chegou antes do culto. E missionário no céu, depois do culto eu tenho tempo. Eu fico aqui, eu viro à noite, não tem problema. Antes do culto, eu chego. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, todo mundo gente, Pai do Senhor, e sento aqui. Porque eu não quero que ninguém me conte a melhor do ano antes do culto. Não quero que ninguém me conte aquela mais quente, aquela mais pesada. Isso não quero. Eu vou ter que orar. De repente vou ter que pregar, vou ter que dirigir o culto. Eu não quero que essas coisas me influenciem. Quando terminar o culto, me conta as desgraças todas. Não tem problema, que eu vou orar, vou repreender, vou te ajudar, vou chorar com você se precisar. Mas antes do culto não me conte. E a irmã me pegou na chegada, na porta. Irmão Zé Jorge estava lá. A pastor começou a falar de outra. Começou a contar o negócio. E a outra chegou. Desceu do carro na calçada. Falei: irmã, faz favor. Aí quem estava contando, irmã Neuza, era moreninha igual a senhora assim. Opa, não posso ficar contando. Daqui a pouco ela começou a gelar. Irmã, essa irmã está falando de você. Ela está falando isso. Sabe o que aconteceu? O assunto acabou. A fofoca foi embora. Gente, em que nós devemos agradar os outros? Naquilo que edifica. Se não edifica, não deixa entrar no seu ouvido. Se não edifica, não deixa cair no seu ouvido para ir para o seu coração. Não deixe entrar na sua mente. Se não edifica, não serve para você. Não agrade naquilo que não edifica. Em nome de Jesus, seja um instrumento de edificação. Levanta a mão para o céu assim comigo e diga: Deus, eu quero ser um instrumento de edificação. Não podemos agradar em tudo, mas agradaremos naquilo que edifica. Quem concorda diz amém. Quem concorda adore ao Senhor. Glória a Deus.
praticar aquilo que edifica ajuda o outro a crescer. O que edifica vai ajudar o outro a avançar. Agradar em tudo, ser um cúmplice, irá desagradar a Deus. Gálatas 1:10. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo diz: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quer ser servo de Cristo? Vai na contramão das pessoas. Quer ser servo de Cristo? Olha para Jesus. Ah, mas fulano não gosta, você é rejeitado no bolinho, não vão aceitar. Quando eu já fui espanta-bolinho já. Quando eu chegava o bolinho acabava, e todo mundo mudava de assunto. Deixa eu te falar uma coisa: se o assunto não é para você, é melhor acabar mesmo do que continuar falando na sua presença. Se não edifica, é melhor acabar mesmo, porque você não pode escutar o que não edifica. Escute somente o que edifica, para a glória do nome de Jesus. Quem pode adorar ao Senhor nesta hora, adore ao Senhor. Versículo 4: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O conhecimento das Escrituras afeta a nossa atitude em relação ao presente e ao futuro. Nós estamos vivendo um tempo e nós estamos tentando mudar essa conduta, essa cultura entre nós, para que nós sejamos leitores da Bíblia de forma natural, não é no automático. É incorporar isso à nossa vida diária. Quantos almoçaram hoje? Levanta a mão assim. Pode abaixar. Quem tomou café? Levanta a mão assim. Pode abaixar. Quem já jantou, glória? Levanta a mão assim. Pouca gente. Quem vai jantar? Levanta a mão assim. Ó, todo mundo. Baixa a mão. Quem já leu a Bíblia hoje, exceto a leitura do culto? A leitura do culto não conta, porque essa nós fizemos junto. Eu até incentivei você a continuar, né? Pega aí, respira fundo, vamos embora. Nós deixamos de fazer isso. Nós deixamos de conhecer a palavra de Deus. E olha, deixar de conhecer a palavra de Deus é a maior tragédia para os crentes desse tempo. Um dia pode ser que você possa não ter a oportunidade de pegar uma Bíblia para ler. Eu não sei se a perseguição chegará a esse ponto, Deus nos guarde, mas se a palavra de Deus estiver na nossa mente e no nosso coração, o livro pode ser queimado. Se a palavra de Deus estiver na nossa mente e no nosso coração, podem fazer fogueira com os livros, porque dentro do coração ninguém vai tirar a palavra que é viva e eficaz e está sobre nós. Você está sentindo a presença de Deus? Como diz o pastor Vinícius, está sentindo Jesus aí? Você pode dar glória a Deus por isso? A palavra de Deus é viva e eficaz. Devemos conhecer as Escrituras. Quanto mais soubermos sobre o que Deus fez no passado, olha para cá, maior será a nossa confiança com aquilo que Ele poderá fazer no nosso futuro. Toda a palavra. Um dia eu encontrei um irmão prejudicado dizendo assim: irmão, pastor, não leio o Velho Testamento não, eu só leio o Novo só, é só Jesus. Tem que ler tudo. A palavra toda é inspirada. O Velho Testamento são as sombras, são os tipos daquilo que haveria de ser. O Velho Testamento aponta para Cristo. É uma cantata de Natal que a gente fez em Gênesis: Ele é a semente da mulher, em Êxodo é o cordeiro pascal, e vai dizendo o que é Jesus em cada livro da Bíblia. Nos Salmos Ele é o pastor, e vai dizendo tudo que Ele é para nós. Eu me lembro do missionário Daniel Berg, que ele gostava de cantar o hino 196: já achei uma flor gloriosa, e que deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale da sombra da morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte, porque precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Versículo 5 até o 7, pegue a sua Bíblia. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Versículos 5 até o 7. É o caminho da unidade. O mesmo sentimento uns para com os outros. Sejam concordes. O que ele está dizendo? Sejam de acordo. Tenha acordo entre vós. Recebei-vos uns aos outros. Recebei-vos uns aos outros. É uma palavra que nos exorta para o caminho da unidade. A unidade em todas as coisas. Como membros do corpo de Cristo, precisamos andar em unidade. Não vai funcionar se nós vivermos num cabo de guerra. Não vai funcionar se formos concorrentes um do outro. Outro dia alguém me disse: pastor, mas tem uma igreja que está bombando na cidade. Eu disse: ó, glória a Deus. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. Quem disse que nós somos concorrentes? Quem disse que nós estamos aqui para medir a força, quem está bombando mais? Quem disse que nós estamos aqui para medir quem faz mais barulho, quem faz mais evento, quem projeta mais coisas, quem planeja mais coisas? Quem disse que nós estamos nessa corrida? Nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores. Tem gente que vai aceitar Jesus na outra igreja, tem gente que vai encontrar Jesus numa igreja mais calma, tem outro que vai gostar da Assembleia de Deus, do fogo mesmo, do poder pentecostal. Tem outro que já quer uma igreja mais moderna, quer uma igreja diferente, quer ir para a igreja com o cachorro no ombro. Não serve para mim. Mas se o sujeito encontrar Jesus com o cachorro na mão, o que eu tenho com isso? Se Jesus salvar o sujeito com o cachorro na mão, eu já vi, tem gente sentindo a presença de Deus. Eu estava numa cruzada lá em Casimiro de Abreu, e o pastor está pregando, e Glauco prega uma palavra revelada de Deus. Eu nunca ouvi uma mensagem como aquela, uma mensagem sobre fé. Ele está falando daqui a pouco, ele fala assim: agora nós vamos parar e nós vamos para a rua. Mas Jesus, o que é isso, será? Para, levanta todo mundo, Deus está te dando autoridade. Vai lá fora, busca o perdido, vai lá fora e traz a pessoa. Senhor, que confusão é essa? Começou a levantar gente. Tem uma irmã que saiu marchando, levantou o missionário e marchando, e vai. E Jesus, o que está acontecendo? Ela achou o pipoqueiro na rua, pegou o pipoqueiro, largou o carrinho de pipoca e trouxe o homem chorando. Jesus mandou aqui para trazer uma palavra para você, porque a sua casa está assim, está assim, está assim, está assim, e você vai. E o homem veio chorando e largou o carrinho de pipoca. Daqui a pouco, um rapaz, o presidente da mocidade, eu conheço o rapaz, Ricardo, ele sai com uma autoridade enorme, está passando um cara com um cão labrador, sem camisa de bermuda, com o cão na corrente. E ele para o rapaz na calçada, na praça, em frente à igreja, e fala: Deus mandou aqui, porque Ele quer salvar a sua vida. E vem um homem barbudo, sem camisa, com o cão na corrente, e vem entregar a vida para Jesus. Eu não sei de que jeito que Deus vai fazer, eu não sei como é que Deus vai trabalhar, mas levanta a mão, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando em favor da sua igreja. Oh, glória! Eu nunca esqueci aquele culto. O culto que o pessoal saiu, largou a Bíblia, largou a bolsa, foi para a rua buscar gente. E eram 80 pessoas. Foi um negócio assim que eu nunca vi igual. E quem não foi, ficou com a cara no chão orando. Foi um negócio assim, daquele de maluco mesmo. Você vai ser crente, cheio de Deus. Tem coisa que o mundo não vai entender. Quem vai entender a moça sair marchando e pegar o pipoqueiro na rua? Quem vai entender alguém que conhece Deus, que está cheio de Deus, pegar alguém com o cachorro, com a corrente e trazer para a presença de Deus? Eu não sei como Deus vai fazer, mas pode ser que Deus use você para fazer grandes coisas. E olha, se Deus está usando a outra igreja, glória a Deus por isso. Se você não anda com o cachorro na corrente para o culto, eu acho até bom que não faça. Mas olha, se alguém faz, não tem nada com isso. Que faça, que vá. Nós vamos servir a Deus na hora que Jesus voltar. Não tem essa gravata bonita aí? Vai ficar na cadeira. Não tem essa bolsa cara que você está usando? Vai ficar na cadeira. Não tem esse sapato caro? Isso que você tem vai ficar para trás, porque quem for salvo vai ser levado por Jesus para o céu. Então pode dar glória ao nome de Jesus. Conheça a palavra de Deus.
Aleluia, está sentindo a presença de Deus? Pode glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos caminhar em unidade. Versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, e vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento de Deus, podendo admoestar-vos uns aos outros. Bondade no grego é agatossune, que vem da palavra ágata. Ágata quer dizer beneficência, virtude em ação, propensão à generosidade. Deus nos chamou para a bondade, para a generosidade. E os cristãos, estão aqui o texto, versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. O que isso quer dizer? Nós podemos nos ajudar mutuamente, aconselhando-nos uns aos outros. Quem aqui já ouviu aquele ditado que diz assim, ó, se conselho fosse bom não se dava, se vendia? Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu isso. Vírgula. A nível cristão, você é obrigado a fazer isso. Isso não é intromissão. O cristão é chamado para aconselhar o outro, para exortar o outro. Isso não quer dizer que você pode ser sem educação com a pessoa, nem que você deve ser grosso, nada disso. Mas o admoestar, ter a bondade para abrir o olho de alguém, isso é necessário. Bons conselhos funcionam. Olha para cá. Que tipo de conselho você vai dar para alguém que está perto de você? Que tipo de conselho que nós daremos? Como nós nos comportaremos diante de um mundo tão perdido? E as pessoas estão tão descabeçadas, não têm senso, noção com o perigo que correm. Como vamos fazer? Você vê o culto nessa noite, você está ouvindo pelas redes sociais, assistindo a transmissão. Deus te parou aqui para dizer para você que existem bons conselhos da parte dele para a sua vida. Existem palavras boas que podem fervilhar no seu coração. Existe esperança. Não é só conversa fiada. O mundo está aí com um monte de lorotas, um monte de coisas. Existem palavras boas da parte de Deus que podem mudar a sua história. Lembra daquele colega de faculdade que está levando você para o caminho errado? Jesus hoje parou você para dizer que você precisa fechar os seus ouvidos para que você ouça as coisas boas e não ouça aquilo que não presta. Então feche os ouvidos para essas coisas e abra o seu ouvido para Deus falar com você, porque Deus quer falar com você. Glória a Deus. Versículo 18. Porque eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais, dos prodígios, da virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o assunto do seu ministério é Cristo. Qual é o assunto da sua vida? Qual é o assunto da nossa vida? Se você estiver numa roda de pessoas não crentes, qual o assunto que ali se fala? Se nós chegarmos num lugar onde existem pessoas que não são da mesma fé que nós, qual é o assunto? Ou se Deus nos usar para alguma coisa, qual é o assunto? Viu como é que eu oro? Viu como é que eu canto? Viu como é que quando eu canto o negócio acontece? Você já viu aquela pessoa que quando ele canta, ele faz todas as mesuras do mundo, mas quando o outro está cantando, ele não sente nada? Já viu isso? Já viu ou só eu que vi? Jesus também está vendo.
Ele anda vendo isso. É necessário que a gente pare para pensar. Eu preguei, gente, eu gosto de pregar na Assembleia de Deus, né? Prego nas outras igrejas, prego em muitas igrejas denominacionais, em muitas. Mas os meus amigos de outras igrejas, os pastores, eu falo assim: rapaz, você tem que pregar na primeira igreja Assembleia de Deus de Bom Jesus. Lá a gente prega com a torcida. A torcida está pronta. Eles estão esperando você falar alguma coisa boa. Na hora que você fala alguma coisa boa, já dá um grito logo. Tem gente que levanta, outro bate palma, outro levanta a mão, outro chora. É bom pregar nesse nosso ambiente. Mas pode ter certeza, na boa, se você não fizer nada disso, isso para mim não tem problema. Se você não sentir nada, eu só tenho que ter o compromisso de ter falado a verdade. Só isso. Se a verdade é pregada e você reage, glória a Deus. É bom pregar no ambiente pentecostal, que a gente tem essas manifestações, essas vibrações da igreja, adorando a Deus, glorificando a Deus. Glória a Deus por isso. Mas o mais bonito será se a gente sair daqui e amanhã a gente ser um crente melhor, e a gente ser aqueles que são pais, um pai melhor, um cônjuge melhor, ser um filho melhor, ser um empregado melhor, ser um cidadão melhor. De boa. Se você não sentir nada aqui, mas amanhã você sentir que a sua vida melhorou e você se tornar um cidadão melhor, e as pessoas lá fora olharem para você e falar assim: olha, esse sujeito é bom, olha, mudou de vida, era um sujeito perdido, olha como a vida dele está diferente. Pode ter certeza, tem gente te olhando, tem gente vendo, e olha, pode ter certeza, o nome de Jesus será glorificado se a sua vida mudar. Porque a palavra precisa mudar a gente. Olha para cá. Lata vazia também faz barulho. Tem um monte de barulho de nada. Tem um monte de coisas. Peça discernimento a Deus. Um dia uma irmã chegou para mim, eu fiquei até com pena, tadinha. Ela falou assim: pastor, eu falo em línguas, eu falo tão baixinho, né? Eu não sou assim espetaculosa assim. Não consigo dar aquele salto. Eu falei: irmã, Deus usa cada um no seu cada um. O Vinicinho era criança e a gente chegava na casa do pastor Vinícius para conversar. E o Vinicinho, muito curioso, né, ficava igual Sky, pegando tudo, né? Aí o pastor Vinícius falava assim: Vinicinho, olha só, cada um. E o Vinicinho quer dizer o quê? Vinicinho, você lá e os adultos aqui. O Vinicinho virou um homem de Deus agora. Lê a Bíblia, né? E eu ficava preocupado, falava assim: pastor Vinícius, esse menino está com um problema. Eu, mas por quê? Ele está demorando a falar. Demorando mesmo. Faz uns 2 anos o Vinicinho não falava. Às vezes eu chegava lá e falava assim: Vinicinho, o que é isso aqui? Chave, relógio. E ele foi repetindo. Um dia eu passei um pouco da hora, estava tomando um café. Daqui a pouco veio o Vinicinho: pastor Fábio, você não vai embora não? Porque já deu a hora já. Você não vai embora não, já está tarde. Já está tarde. Gente, nós precisamos olhar além do caminho da unidade, de ter bondade, de ajudar um ao outro. A gente precisa saber a nossa posição em Cristo. O que nós fazemos glorifica a Cristo. Se a palavra que eu estou pregando edificou você, eu vou dizer igual o pastor Flávio Coelho: eu sou só o garçom, a palavra é dele. Quem vai ser glorificado é ele. Amanhã o pastor Rafael Éder vai pregar no nosso culto de libertação. É um grande pregador, soca a perna, sua, derrete, faz um monte de coisa. Deus usa quem Ele quiser, do jeito que eu quiser. Se eu der um tapa daquele na perna, eu passo mal o resto do ano. Se eu fizer aquilo, se eu derreter daquele jeito, eu vou ter que ir para o soro depois, né? Deus usa cada um no seu cada um, mas a glória continua sendo dele.
Se você profetiza, a glória é dele. Se você canta, a glória é dele. Se você é usado por Deus nos dons espirituais, a glória é dele. Se você é uma bênção, a glória é dele. Olha, e é bom dar glória a Jesus quando Deus está usando o outro também, porque se Deus está usando o outro, glorifique o nome de Jesus. Alguma hora vai chegar a sua vez, Deus vai usar você também, e o nome do Senhor será glorificado. Quem pode dar glória a Deus por isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O exemplo de Cristo é o exemplo de quem se rende, se entrega. Aí eu já vou para o versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Quem é que está falando aqui? Paulo. Paulo está dizendo assim: Marcos, ore por mim. Se Paulo precisava de oração, imagina eu. Se Paulo era um cara que precisava, um homem que precisava de oração, eu estou imaginando como é que eu estou nessa história. Já viu que a gente tem esquecido disso? Nós, os pastores, precisamos de oração. Sua vida, sua casa, sua família precisam de oração. Nós precisamos estar aos pés do Senhor em oração. Tem momentos da nossa vida que só em oração que a gente pode passar. Como ministro de Deus, eu quero dizer que Deus vai te despertar na madrugada para orar. Deus vai te acordar de madrugada para você falar com Ele. Você vai escutar alguém chamando seu nome, Abner, e você vai pensar: foi a Josi? Foi não, é Deus que vai te chamar para você levantar e orar. Vai ter coisa que vai acontecer e você não vai entender nada. Pode ser a voz de Deus te acordando para você orar. E Paulo está dizendo: orem por mim, orem por mim. Quando a gente faz isso, primeiro é sinal de humildade. Quem pede oração diz que é dependente, está precisando. Quem está precisando, levanta a mão assim: olha, se ninguém está precisando de oração, pode estender a mão para cá e orar por mim. Eu preciso mais do que você, então vamos orar, vamos orar. Paulo está dizendo: orem por mim, combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está pedindo oração para os crentes que ele nunca viu. Tem gente que ele nunca viu o rosto. Ele está dizendo: orem por mim. A intercessão é poderosa. Quando a gente ora, Deus escuta. Quando a igreja clama, Deus ouve lá do céu. Os seus ouvidos estão abertos, escutando a oração do seu povo. Então pode orar, porque Deus está escutando. Ele não tem problema com isso. Consegue escutar a todos nós ao mesmo tempo. Versículo 33: e o Deus de paz seja com todos vós. Que Deus é esse? Que no meio da luta Ele diz assim: fique em paz. Está na mais de Estéreas. Oh, glória. Que Deus é esse? Que o negócio está feio, Ele olha para nós e diz assim: fique em paz. Deus é esse, Marcos, que os discípulos estão com medo, estão trancados no quarto. Jesus passa pelo quarto, pela parede, pela porta. Jesus entra, e o que é que Jesus fala com eles? Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Deus é esse que nos diz: fique em paz. Depois de toda a aflição, Ele diz assim: fique em paz. Está chorando? Ele diz: fique em paz. Está passando pelo vale da sombra da morte, Ele diz: fique em paz, tenha paz. Está enfrentando perseguição, calúnia, perda, morte na família, qualquer que seja a situação, fique em paz. Ninguém vai entender nada, mas tenha paz. Poucos de vocês tiveram que dirigir, talvez, dirigir o culto de velório do próprio pai. Eu fiz isso. Isso quer dizer que eu não tenho coração? Isso quer dizer que tem uma caixa de água gelada aqui dentro desse peito? Não, senhores. Mas no meio daquela situação, essa era a palavra de Deus: fique em paz. Fique em paz. Que paz é essa? É a paz que o mundo não entende.
É a paz que o mundo não consegue entender, porque você está enfrentando tudo que está enfrentando. E aí a gente olha para Jesus e ele fala assim: fique em paz. Fica em paz. Tenha paz. Fica em paz no meio da situação adversa. Fica em paz no meio da tribulação. Fica em paz quando tudo parece estar dando errado. Fique em paz quando coisas graves acontecem. Fique em paz. 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Filipenses 4:9. O que também aprendestes, e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo sempre diz: o Deus de paz será contigo. Entre na vida amanhã com a paz que Jesus te deu. Entre no problema que tem que ser resolvido com a paz que Jesus te deu. Entra no meio da confusão. Tem confusão acontecendo, eu sei que tem, mas Jesus está dizendo: entra e fica em paz, porque essa paz excede todo entendimento. Entra em paz. Somos chamados a ser pacificadores. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus é o príncipe da paz. Conforme Isaías ele diz: ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Paz no grego é eirene. Daí vem a palavra Irene, pacífica. Toda Irene devia ser pacífica. Eirene, pacífica. Que tipo de paz é essa? É ausência de guerra? Não. É paz dentro da guerra. É o barco balançando, Malaisa, e os homens apavorados: Senhor, não se te dá que morramos. E Jesus e Maniuceia, deitado, dormindo. Que paz é essa? Essa é a paz que nós precisamos. É a paz que você precisa. A paz que só Jesus pode te dar. A mesma tempestade que causa pânico em alguns, traz paz para quem está em Cristo. A mesma tempestade que causa pânico em um faz o outro dormir, porque está com a verdadeira paz dentro de si. Ninguém está entendendo nada porque você está aqui. O Deus de paz está com você. Ninguém está entendendo nada porque você está de pé. O Deus de paz está com você. Ninguém está entendendo nada nem porque você está vivo ainda. É o Deus de paz que está com você. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Deus de paz está do seu lado. O Deus de paz te sustenta. O Deus de paz te coloca de pé. O Deus da paz vai te ajudar. Essa semana será a semana que você vai ter experiências de paz com Deus. Deus nessa semana vai fazer você entrar por situações e experimentar a paz verdadeira que só Ele pode te dar. Tem gente que vai dar testemunho disso. Será a semana de experiência e paz com Deus. Fica de pé em nome de Jesus. A paz verdadeira que só Jesus pode te dar é a paz que você precisa. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Tenha paz. Fique em paz. Viva em paz. Se Deus está com você, fique em paz. Fique em paz. Tenha a paz que só o Senhor pode te dar. As pessoas não vão entender nada, mas fique em paz. A presença de Deus vai te garantir essa paz. Ele vai ficar do seu lado. Ele não vai te deixar sozinho. Fecha seus olhos. Diga assim: eu não abro mão da presença de Deus. Ele vai estar com você. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer você passar pelo vale, mas você terá paz, a paz verdadeira. Então, hoje é o dia de tomar decisões. Hoje é o dia de fazer as escolhas. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida
justifica tanta coisa sem saída, realidade que eu não posso me afastar. Vamos todos nós. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Você pode adorar a Jesus. Só Ele te entende, só Ele te ajuda, só Ele está com você. Ele vai te dar a paz que você precisa. Oh, glória! Ao nome de Jesus seja glória. Só tu me entendes, não me censuras, embora eu sei que já não conheço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. ó, se for preciso, comigo aqui, ó. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, agora ou domingo, ou aqui mesmo, se quiseres, eu quero ouvir. Então quem quer ouvir, diga não, não deixes. Oh, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. A minha alma grita, não me deixes, Senhor. Eu quero parar, mas vamos fazer outra parte. Estou contigo, ó. Ora, não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Quem crê nisso? Levanta a mão, dá glória a Jesus. Vai lá, Ricardo. Mas estou fraco. Olha, se estás fraco, Ó
me escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha no teu manto de ternuras, me transportas como vento sobre o mar. Sinta o abraço de Deus. Sinta o abraço de Deus. Você vai para casa com a presença de Deus. O exemplo é Jesus. Deus vai te guardar no seu manto de ternura. Tem gente que vai sair daqui e vai procurar depois. Olha, eu quero tomar uma decisão com Jesus. Você não pode ficar longe de Jesus. Deus está te esperando. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz. Nos ajude, Senhor, a sermos mais crentes, a sermos mais santos. Nos ajude a seguir o exemplo de Jesus. E a gente sai daqui, Senhor, com essa música na nossa cabeça. Não me deixes. Não nos deixes. Não nos deixes sozinhos. Nem por um minuto sequer, Senhor. Não nos deixes sozinhos. Não deixa a gente sozinho no trabalho. Não deixa a gente sozinho, ó Deus, lá nos negócios. Não deixa a gente sozinho, ó Deus, na faculdade, na escola. Não deixa a gente sozinho nem por um minuto. Essa semana seja uma semana de experiência com Deus. Batiza crentes com o Espírito Santo. Acorda no meio da noite esse irmão, essa irmã, para buscar a tua face, Senhor. Que a gente caminhe com Jesus nesse mundo tão difícil. Que a gente celebre a vida que só Jesus pode dar. Que a gente fale a palavra de Deus, o amor de Deus para aqueles que precisam. Guarda as famílias, guarda o teu povo. Dá-nos um bom culto amanhã. Nosso culto de libertação. Abençoa o pastor Rafael que vai pregar a palavra. Senhor, que a sua igreja esteja cheia da tua glória e da tua presença. Mas o que nós estamos esperando mesmo, Senhor, é a trombeta tocar. Se a trombeta tocar, Senhor, a gente não vem no culto amanhã, porque a gente vai estar aí. Se a trombeta tocar, Senhor, nós vamos estar de frente a frente com o Senhor. E não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais perda, porque nós estaremos contigo. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe. Vá em paz para a sua casa, em nome de Jesus.